Dá-lhe, gurizada, Rádio 2x5 na área, e hoje o programa é especial, hoje é o programa número 10, rapaziada. E além de ser o programa 10, é o programa de aniversário do Colorado, vejam só. O Esporte Clube Internacional completa 114 anos, se meus cálculos não estão errados. E então a gente, além do meus grandes camaradas Matheus Palilo e Raoni Moreto, hoje eu já vou chamar, vou passar a palavra para ele. Hoje nós estamos aqui com o Rafael Froner, cara, glorioso vocalista da Cusco Bar, nosso amigo artista, nosso amigo que era da primeira banda da Popular, e hoje vai falar qual é que é o bizu dele. Porque hoje o tema é importantíssimo, é um tema pertinente ao aniversário do Inter. Hoje nós vamos falar de folclore e mística. E aí, Rafael Froner, eu sei que se um dia, por acaso, tu tiver entrada para participar de um grupo de diretoria internacional, você iria criar, porque eu te perder essa maneira de você, tu iria criar o departamento de folclore e mística dentro do Internacional. O que faria esse departamento, Froner? Boa noite. Boa noite para todo mundo, boa noite para Raoni, Marcelo, Palilo, amigos de décadas aí. Cara, na verdade, é como se fosse uma troça, né? Uma piada, mas ao mesmo tempo tem certas ocasiões que a gente percebe que precisaria, porque o departamento de folclore e mística não é como se ele precisasse ser um departamento específico do Inter. O folclore e a mística deveriam estar presentes em todos os departamentos do Internacional, sabe? É uma questão que deve permear todo o dia a dia do clube, todas as decisões do clube, baseados no que aconteceu e no que a gente acha que pode acontecer dentro do que a gente entende conceitualmente internacional, né? Eu acho que a gente poderia dividir, cara, e acho interessante até deixar isso de primeiro, assim, para quem está ouvindo, que o folclore e a mística, para mim, são coisas diferentes, apesar de elas estarem entrelaçadas. O folclore tem muito a ver com personagens, sejam personagens da torcida, como Charuto, como Vicente Hall, como a Cabrita Chica, como o próprio Rodrigo, os Exu, da Popular, todo mundo. E a mística seria o que se constrói a partir disso, né? Personagens em campo, claro, também. A gente tem aquilo que a gente estava comentando antes do Renteria, né? Do Perdigão, de jogadores folclóricos, jogadores que, além de serem presentes em títulos, são significativos para o conceito de internacional. A gente olha para aqueles caras, a gente pensa, pô, esse é o Inter pra caralho. Esses caras representam, né? Esses caras representam um torcedor colorado em campo. Representa o torcedor colorado. Fala, Raoni, qual é teu pitaco aí sobre o assunto, cara? Cara, eu acho que folclore e mística é uma parada que tem a ver, anda lado a lado comigo com o que é um conceito de clube, né? Eu acho que o Inter não pode fugir do que ele é desde o seu nascimento ou desde a sua trajetória. Acho que sim, os personagens do clube fazem isso, é o Charuto, é o Rodrigo, sei lá, o Tinga da 12, é o Nego Buiú, tá ligado? É a galera que fez o clube, fez a pista do Inter, fez a torcida, sabe? É o cara que viajou, é o cara que sei lá, botou a cara pelo clube, mas também tem a ver com o que isso representa, às vezes, dentro do vestiário, dentro de campo. É aquele cara que tu sabe que, esse cara vai dar certo, esse cara vai dar errado. Eu sempre brinco, por exemplo, tem jogadores, às vezes, que o Inter traz estrangeiros que tu vê assim, esse cara não vai dar certo, esse cara não vai levantar um título, esse cara vai cagar na hora H, tá ligado? E tem jogadores que tu olha e tu pensa assim, bateu uma identificação, assim, na hora, assim. Eu vou dar o exemplo, pode ser o D'Alessandro, um exemplo, mas eu vou até com exemplos mais curtos, assim, o Abel Hernandes, assim, ele tinha a cara do cara que ia fazer um gol no Grêmio, como ele fez, assim, aos 45 do segundo tempo, e lavar uma roupa bem braba, assim, sabe? Rasgar a camiseta, a mesma coisa, Klemer, Yarley, jogadores que tu via, assim, magrão, sabe? Esse cara é a cara do Inter, tá ligado? Eu acho que o Inter, ele acaba, muitas vezes, tentando fugir do seu conceito popular. E acho que o departamento de folclore e mística, quando o Froner fala essa brincadeira que rodopia em grupo por aí, eu penso sempre o seguinte, o Inter não pode fugir do que ele é, o Inter tem que ter orgulho do que ele é, tá ligado? O Inter não pode ter uma camiseta com uma coroa em cima, o Inter tem que ter um escudo, simplista. Foda-se se não dá pra entender que o S, o C e o I estão entrelaçados na porra da Colômbia, na porra do Japão, tá ligado? Não interessa, em Porto Alegre a galera sabe o que significa, e o Inter é isso, o Inter é esse clube popular, é esse clube extremamente, às vezes, anárquico, tá ligado? Todo mundo é desunido, às vezes, aí quando rola uma união, rola, sabe, aqueles grandes... Uma catarse coletiva, assim. Eu acho que esse é o papel do Inter, e eu acho que esse também é o papel do nosso podcast, tá ligado? A gente quer meio que mostrar esse Inter que se perdeu, ele se perde, às vezes, por um título ou por uma elitização,
que eu acho que o Inter não pode fugir disso. Então, para mim, o departamento de folclore e mística seria as diretrizes conceituais do clube. Para responder a tua pergunta, para mim ele seria uma parada de diretrizes conceituais, assim, tipo um livro de regras, assim, sabe? E aí uma regra... isso que eu ia falar, desculpa. E aí uma regra principal era algo que aconteceu com esse fatídico novo Beira-Rio, é de tirar a Coreia. Que hoje a gente tem um Monumental de Nunes com 85 mil pessoas, que vai para 100 mil, eu acho, né? Porque tem ainda uma parte que não foi liberada, onde tem o espaço da Coreia, que eu acho que, cara, deve caber umas 25 mil pessoas, eu acho, só naquela parte de pé, né? E, cara, tirou o espaço popular, né? Tirou um espaço que, cara, ali era o símbolo da torcida colorada. Cara, o que tu vê de imagens da inauguração do Beira-Rio, tu vê da imagem do Inter campeão brasileiro, cara, o que era a Coreia, o que era o povo. Cara, eu falei para vocês do episódio de goleiros, meu primeiro jogo no Beira-Rio foi ver o Maizena contra o Náutico, que foi numa Coreia. Eu fui na Coreia, inauguração time de 99 contra o Grasshopper, eu fui na Coreia. Cara, eu era um coreano... O Luciano era um coreano que veio no episódio anterior. Cara, era um local que é popular e que trazia místico. E, cara, isso se perdeu. E se a gente tem um departamento desses, jamais a gente tiraria isso numa obra, numa construção. Ali teve questões, né? Questões até do Estatuto Torcedor e tal. Mas... E essa Copa do Mundo também, na Copa do Mundo. Mas daria até para enumerar assim, essas questões de simbologias do Internacional, que a gente não pode abrir mão, que são as coisas mais caras do Internacional, mais de qualquer título, mais de qualquer grande glória. Mas o estádio, né, que foi colocado, e daqui a pouco até vale a pena a gente ter um episódio só sobre o estádio, né, só sobre a história do Beira-Rio e os antigos estádios. Mas que mais a gente pode elencar, assim, Fronder? Me passa aí, que eu acredito que tu tem isso aí melhor desenhado na tua cabeça aí. A questão do estádio, da camisa, do escudo, são tantas coisas que a gente vê muitas vezes machucadas, né, por modernismos, por modismos, e que a gente devia deixar como intocável, ser bastante... rígidos quanto a isso. Eu acho que o Fronder está meio fora ali, deu uma travada ali no boneco. Vamos seguir aqui o debate. Além do estádio, Raoni, que mais, assim, o escudo, que mais que a gente pode considerar? Voltou o Fronder. Tá me ouvindo aí, Fronder? Tudo certo aí, cara? Sim. Deu uma delayzada na tua fala da questão do estádio ali. Mas, cara, eu vi que a gente tem que entender que pro Inter, né, a questão do formato, o que é um clube de futebol, se não é as pessoas do clube, e também a representação física dele, geográfica, que é o estádio de futebol, né? Quando o Inter opta por fazer a reforma que ele fez agora, para a Copa do Mundo, não tendo nenhum apreço pela tradição popular do clube, não tendo nenhum apreço pelo setor popular do clube, não tendo nenhum cuidado com a pressão que a torcida exerceria, simplesmente fazendo uma reforma porca, sabe? Só aproximando ali. Esse é um momento, assim, a gente está lidando aqui com uma coisa que vai além do futebol, mas que tem um reflexo direto no campo, sabe? O Inter abdicou de fazer uma reforma que chegasse, aproximasse a torcida do campo, que mantivesse as características de pressão do Beira-Rio, para fazer um estádio padrão FIFA. E a gente está colhendo os frutos disso aí. O fato do povo estar desinteressado em ir no Beira-Rio não é só uma questão de títulos, porque antigamente a gente ganhava 2 jogos no Campeonato Brasileiro, tinha 50 mil pessoas no Beira-Rio para ver Inter e Goiás, para ver Inter e Náutico, para ver Inter e Santos. Então, a gente tem que levar a questão toda, para mim, do que está acontecendo agora com o Internacional, da falta de conexão com a torcida e da perda da mística, tem muito a ver com a reforma do Novo Beira-Rio, que pode ser remediada com algumas coisas, né? Mais setores cadeira, ingressos mais baratos. Isso aí é um papo que a gente podem ter até em outro podcast, assim. Mas eu vejo muito uma crise conceitual dentro do Internacional, que começou com a reforma do Beira-Rio, começou lá com o campeão de tudo, na verdade, com o piferismo, o Luigi também, o Afatato, e etc. E tem um esforço para retomar isso aí, mas eu não consigo, sabe, tu sente que é uma coisa, às vezes, meio forçada, uma coisa que está fora da realidade, assim, sabe? Porque não existem as medidas certas para isso aí acontecer. Eu acho que o grande erro, a grande bailada na curva do Inter foi a questão do campeão de tudo, né? Foi uma questão que muitas vezes a torcida, carente do título que ganhou, né? E conseguiu finalmente ter o título
que o rival já tinha, tendo ele até um pouco maior, mais amplo, querendo bater no peito e depois ganhar outros títulos, abraçou o campeão de tudo, que de fato é legal, o Inter ser um time que ganhou tudo que era disputado, mas parece que entrou numa soberba que não fazia parte do Internacional. O Raul quer falar sobre isso, cara? Eu quero falar sobre o culpado disso, né? Eu acho que tem nome, tem que dar nome aos bois, e a gestão, o Alessandro Barcelos se perdeu dando espaço também para esse cara. É Jorge Avancini, é marketing. Começou com essa campanha ridícula de campeão de tudo, de elitização de estádio, de camiseta com coroa em cima que parece o Real Madrid. E o Inter é totalmente o oposto disso, né? O Inter nunca vai ser o Real Madrid, ele nunca vai ser nem tipo perto de um clube de dentro do sistema, né? Porra, Real Madrid, meu, o time da realeza da Espanha, tipo, sei lá, o time do Franco, tá ligado? Time do Franco. Não, é totalmente o oposto do Inter. E vamos além disso. O campeão de tudo, ele gerou o quê? Ele gerou, além da gente ter uma desconexão com a realidade do Inter, a gente tem uma nova parcela de torcedores que viraram colorados ouvindo que o Inter era o campeão de tudo. O que isso gera, meu? Isso gera que o cara sente que o Inter obrigação de ser campeão, tá ligado? E, tipo, eu acho que isso aí é a maior patifaria do mundo, que eu vejo toda essa nova geração que tá na arquibancada, os caras acham que o Inter tem alguma obrigação com eles, para com eles. Meu, o Inter não tem obrigação. O Inter não tem nenhuma obrigação para com ninguém, meu. Olha o torcedor da Ponte Preta, meu. O cara tá há 100 anos tomando no cu e ele continua torcendo pra Ponte Preta, e o Inter é um clube desses aí, tá ligado? Se o Inter ficar 100 anos sem ganhar um título, meu, eu quero que tenha 60 mil caras do Beira-Rio fazendo ruas de fogo, e quando o Inter perca um jogo, sei lá, os caras toquem fogo na cidade, seja uma hecatombe nuclear, tá ligado? Isso é o Inter, meu. Então, aí o cara acha o quê, meu? Que o Inter tem que ser campeão, porque não? Porque eu sou torcedor do Inter, o campeão de tudo, então o Inter tem que ser campeão. Então, como assim o Inter tem que ser campeão? O Inter não deve nada pra ninguém, meu. Eu vi o Inter ser campeão do mundo com 18 anos, tá ligado? Com 16 anos. Eu vi o Inter ganhar 2 Libertadores, eu vi o Inter ganhar uma Sul-Americana. O que mais eu posso pedir do Esporte Clube Internacional? O que mais? Eu estava lá, eu vi acontecer, eu tenho que agradecer a Deus porque eu estava vivo. Agora, se não acontecer nunca mais, meu, fica com o que tu viveu. Eu vivi com meu pai, o Palilo viveu com não sei quem, o Froner com não sei quem, a gente viveu junto como amigos. Meu, o clube não tem nenhuma obrigação com ninguém. E a mística colorada tem que dizer isso. Meu, o Inter é maior que tudo e todos e não depende de título, cara. Não, acho que tem algumas obrigações, assim, Raul, só pra gente deixar claro, eu acho que vai concordar comigo, que a obrigação é competir e sempre tentar ser campeão, né, cara? Isso aí. Agora, tu ganhar é uma coisa que depende de outras coisas, né? Outras coisas. E tu amparar o teu clube, a tua torcida, os milhões de pessoas que estão ali participando daquilo nos títulos, não parece uma ideia muito esperta. Porque, cara, isso não depende só de ti, isso pode não acontecer. A gente que vem de uma geração nascida aí nos anos 80 e tudo mais, a gente está exatamente num hiato de gerações. Os nossos pais viram o melhor Inter do mundo, o melhor time do mundo nos anos 70. Muitos caras antigos falam isso. Milton Neves é um cara que fala, né? Que o Inter de 76, 75 foi o melhor time do mundo na época, era melhor que o Bayern do Beckenbauer, melhor que o Ajax do Cruyff. Não foi campeão do mundo, mas foi um Inter que encheu os olhos de todo mundo, representou, foi tricampeão brasileiro. A gente demorou, cara, eu fui ver o Inter ser campeão de uma coisa de verdade com 20 anos de idade, o Raoni com 16, sabe? Então a gente cresceu dentro do Internacional que não era baseado em títulos. O Grêmio baseava muito eles em títulos, a torcida deles se baseava muito em títulos, a gente se agarrava em outras coisas mais reais, cara. Como especialmente a questão da torcida, a questão da pressão, a questão de uma obstinação que existia no Colorado. O Colorado era um sofredor. O caráter popular do Internacional, acho que é uma coisa importante de ser dito. Para mim é uma coisa... caráter popular, cara. E é uma coisa assim que eu vejo muito... O Inter, dando um exemplo assim, o Inter não é o Sevilha. Vocês estão ligados nessa parada do clássico andaluz ali? O Sevilha é um time mega campeão, não sei o quê, mas é uma torcida de bundinha. E tu tem o Betis, que é um time que não ganha nada quase nunca, com uma torcida apaixonada, fundado sob bases populares, e que nem o Raoni falou, o Inter nunca fez parte do sistema. O Inter se forçou para dentro do sistema na história, sabe? O Inter sempre foi um time que foi agredido, sempre foi um time que foi perseguido, um time que foi menosprezado, e quando eles nos menosprezavam, a gente ia lá e carcava eles, sabe? O Inter não pode ser o Real Madrid, o Inter nunca vai ser o Real Madrid, e eu nem quero que jamais seja o Real Madrid, porque não é o nosso Inter, não é o nosso clube, é só uma casca vazia. Eu não tô ouvindo muito a voz do nosso amigo Matheus Palillo. Eu quero perguntar para uma coisa que ele vai saber falar legal. Eu acho que tem uma faixa muito antiga que a torcida do Inter recriou mais recentemente e que eu acho muito emblemática, cara, que fala assim, o povo fez o Inter. O Inter é forjado pelo povo, né? Pela sua diversidade. Deus fez o povo da Brasileirão de 76. Deus fez o povo e o povo fez o Inter. Pô, aí tem até o elemento da religiosidade
que também tem muito a ver com o Internacional, né? Isso a gente pode escolher depois. Pode passar por isso, mas fala aí, Matheus Parillo. Cara, isso é muito foda disso tudo, que isso vai remeter muito aos meus avós, que os meus avós, eles participaram da construção do Beira-Rio, foram lá, doaram os sacos de cimentos, tijolo, tudo. No entanto, eles são hoje sócios patrimoniais por isso, né? Eles levaram todos os documentos que eles foram sócios naquela época, depois se perdeu, né? Depois eles acabaram não sendo mais sócios, mas eles foram lá no Beira-Rio com todos os documentos. O Esporte Clube Internacional daí deu a associação novamente para eles como sócio patrimonial. Até hoje eles são sócios do clube, mas é isso, meu. E é isso que se perdeu no clube hoje, se tu for ver. Cara, tu vai hoje no estádio, se perdeu isso. Tu vê o Beira-Rio hoje, o público do Beira-Rio não é o público mais do povo que fez o Beira-Rio, tu entende? Eu acho que isso vai... Mas ainda tem, né, cara? Mas ainda tem. Tem, mas agora o que tu entende, assim, ó, vai ter, assim, é engraçado isso, porque eu vi agora, esse final de semana, eu fui no show do Emicida e encontrei um clássico de um amigo do que eu vou no Beira-Rio. E aí a gente falou, tu vai no Beira-Rio hoje, vai dar 5 mil no Beira-Rio. Tu sabe quem é os 5 mil? Ah, sim. Tu sabe. Os caras que tu vê sempre. É sempre os 5 mil, aqueles... E aí tem alguns outros ali que não... E, cara, não vai mudar isso. Isso, a galera de fé vai sempre a galera de fé. Mas é isso, meu. Esse é o grande problema dessa mudança. E daí, pegando o gancho ali do Raoni, da questão ali do campeão de tudo, da questão do Avancini, é que foi muito... O Avancini conseguiu subir nessa questão do campeão de tudo e tudo. Foi muito nessa questão dos 100 mil sócios, né? Que foi uma alavanca. Do Inter muito vencedor, né? Do Inter, claro que é uma alavanca do Inter vencedor, né? O Inter vencedor, tu faz uma associação num preço popular, né? Tu faz uma associação de um preço justo, claro, tu vai ter 100 mil sócios. Tu vai conseguir 100 mil sócios fácil, daí tu tem a bengala para começar a fazer ações de elitizações. Mas me parece uma burrice no momento que tu tem os títulos, que é uma coisa muito importante, e tu abrir mão do caráter popular, porque tu pode ter os dois. Tu tem que ter os dois. E o Inter claramente abriu mão do caráter popular. O Inter quase que renegou o Saci, botou perna no Saci. O Inter é o clube do Saci, né, meu? O Inter tem que ser o time do Saci, o Inter tem vergonha do Saci. Eu brinco, tipo, meu, eu fiz uma tatuagem que é um Saci capiroto, e é o meu maior orgulho, meu, que o Saci é isso aí, ele é um bicho do folclore popular brasileiro, o Inter tem vergonha dele. É o principal personagem do folclore brasileiro. Nessa época aí, os caras meteram um Saci biônico, velho. Foi um quadrinho com um Saci biônico, velho. Teve declaração de dirigente que o Saci sem perna não podia representar um jogador de futebol. Não, né? E depois o cara falou que o Saci assustava as crianças. Eu fiquei tipo assim, meu, cara, eu cresci. O cara falando Saci. Que não podia ter o Saci porque o Saci fumava. Cara. Foi uma série de erros, né, cara? Foi uma gestão que depois das vitórias a gente vê um acúmulo de erros. Uma frase, né, Não, tem aquela... Só para pontuar que vocês falaram da Avancini, tem uma frase que virou até figurinha de WhatsApp de um monte de grupo, assim, ele falou, o Inter vai deixar de ser um clube de futebol para virar um clube de entretenimento. Não existe maior deturpação, maior tortura perante o conceito de Esporte Clube Internacional do que essa frase do Avancini, né? Não, enquanto grandes corporações querem ter a paixão num clube de futebol, o cara abrir mão disso, que é a maior paixão que existe, né? Tem um grande amigo nosso que participou de uma reunião do conselho, espero que eu não quero, eu acho que ele vai falar nos comentários, que eu não sei se eu não vou falar nomes, porque depois eu tô errando o nome da pessoa, mas ele vai falar nos comentários, que numa reunião do conselho foi falado que, eu não quero falar sobre tirar camiseta dentro do estádio, que, não quero que a minha filha entre no estádio com uma pessoa que tá sem camisa. Então, olha a editação, olha que loucura, velho. Esse cara tinha uma ideia toda errada internacional. Ele falava que o Inter estava mais para São Paulo do que para Corinthians, né? Tinha uma ideia muito errada do que era prosperar no futebol, porque a ideia dele de prosperar no futebol é tu elitizar, e é muito claro isso, e não tem nada a ver. Os grandes clubes do mundo são muito populares. A gente olha no nosso lado aqui, o Boca Juniors, quando ganhou para caralho, ele mais popular e mais firmou o caráter popular dele. Agora, Raoni, fala aí, cara. Eu acho que também não vamos ficar remoendo essas histórias. Vamos falar um pouco da frente aí, cara.
Eu ia falar do futuro, isso, né? O que eu acho que, como departamento de folclore e mística, e o que seria o futuro disso, eu vejo muito. A gente sempre fala sobre Premier League e tal. No Brasil chega bastante. Uma liga que não chega no Brasil muito, e que eu acho ela muito louca, é a Bundesliga, tá ligado? Se tu olhar como é que é uma bancada da Bundesliga e como é que é feito a parada, tipo, tu vai ver que tem vários grupos ultras ou de torcida mesmo, e como é que eles mantêm a bancada e como os clubes organizam isso. Eu acho que ali na Alemanha tem muito essa parada de os caras conseguirem manter o folclore das suas torcidas. O Borussia Dortmund é um exemplo que a gente talvez ache mais do caralho. Tem, óbvio, tem clubes mega populares ou que tem leituras antifas que a galera do Inter também gosta, e tem aí seus clubes meio, os Dínamo da vida aí, meio de nazi também, que tem bancadas absurdamente fortes, mas o que eu quero dizer com isso é, os caras mantêm o seu conceito, tá ligado? Dentro do que eles se propõem a ser, e cabe a nós odiar os nazis e curtir os populares, tá ligado? Só que a Alemanha faz isso de uma maneira que parece que os caras não querem fugir do que eles são, e a gente adora falar de, tipo assim, não, porque lá fora o bagulho dá certo, porque lá fora não sei o quê. Mas tu olha a Alemanha, um exemplo de um país que deu certo, uma liga que deu certo, e a bancada tá lá com o clube com a sua identidade. Eu acho que o Inter, uma gestão que vai fazer um novo Inter, e agora a gente tá num processo que tem uma gestão que fracassou, que é a do Barcelos, e talvez o clube caia de novo no colo do Mig, que é quem gerou todos esses problemas. Mas falando de futuro, uma gestão independente de alguém que queira mudar o cenário é olhar também para isso. Olhar para... Existem lugares onde os clubes são eles mesmos. A Alemanha é um puta de um exemplo. Então, esse Inter popular, com uma bancada forte ou com uma reforma bem feita, que nem o River fez, que o Palilo trouxe, que o Froner falou que é possível fazer no Beira-Rio. Então, tipo, seria esse o futuro do clube. É tentar transformar o Beira-Rio que a gente tem padrão FIFA, num estádio que também tem a sua adaptabilidade para ter um paredão vermelho, para ter um ataque sonoro com uma torcida presente, etc, etc, etc. O Raul, só complementando, eu achei muito bem essa posição que tu fala de grupos políticos, mas me parece muito claro que quando a gente fala de departamento de mística, e a gente consegue isso de certa maneira, a torcida é segura, mas me parece muito claro que esses valores que a gente está falando são como se fosse política de Estado, não política de governo, é uma coisa que tem que estar no estatuto, muito bem. O estatuto, a gente tem problemas de como o hino está registrado, a gente tem problemas de representação do nosso escudo, coisas muito claras de símbolo, que a gente pode até fazer um trabalho fazer um podcast só sobre comunicação visual, de nossos símbolos, né? Isso entra no caráter anárquico jovem internacional. Como tu quiser, como tu der na telha, mas assim, mesmo assim, a gente tem alguns símbolos que a gente não pode deturpar de maneira alguma, né? Algumas simbologias, a gente tá, né, com modernismo, uma série de... Teve ano aí que o Inter jogou mais de camisa colorida do que sem camisa vermelha, né, cara? A gente entende que tem a ideia de vender material esportivo, quer fazer uma camisa diferente, mas... Pô, a gente tem que trazer como uma política de Estado, né? Uma política de clube. Isso aqui não vai, independente de qual grupo político vai ganhar, tem coisa que não se mexe, tem coisa que não se brinca, né? Então, assim, o departamento de mística e folclore também passa por isso. Embora, assim, eu veja como não seja uma coisa que a gente está falando. A gente teve um último episódio falando apenas sobre dinheiro, negócios, como o Inter se torna competitivo. Mas essa parte de mística, folclore, símbolos do clube é muito importante para fortalecer e nós ter uma marca muito forte. O que é a marca do Internacional? O que nos faz ser o Esporte Clube Internacional? O Froner, fala para nós aí, cara, o que a gente precisa para vender o clube? O que a gente é? Um clube do sul do país, de Porto Alegre, uma cidade... Cara, eu acho que está escrito no nosso hino, né, cara? O Internacional Clube do Povo do Rio Grande do Sul. E está descrito por um negro carioca que adotou o Internacional e não deixou nunca um gremista entrar na casa dele porque o Grêmio não aceitava negro. Perfeito. O Inter está baseado nisso, cara. Eu acho que a nossa relação, nosso nascimento de clube, o próprio Saci nasceu como um negrinho, não como um Saci, depois foi adaptado como um personagem folclórico. Então, a ligação do Inter com as camadas populares, ele vem antes do nascimento do clube. Se vocês forem olhar a história internacional, tem uma foto do primeiro plantel do Inter, na época, claro, todos os estudantes, tal, brancos, etc., e ao redor daquele pessoal, tinha um monte de pessoas negras, de pessoas de vila, sem sapatos, já apoiando o Internacional. O Internacional nasceu na Cidade Baixa, que era um bairro que tinha o Areal da Baronesa, a Ilhota, que eram favelas de Porto Alegre, lugares excluídos. Por isso, sempre foi um clube também que tomou muito essa pecha, né, de chinelão, de bandido e etc. O Corinthians é o time mais ligado a essa coisa do bandido, não sei o quê, né? Mas o Inter tá ligado muito a essa coisa do popularesco gaúcho, sabe? Que não dá para fugir. Isso é uma questão também muito importante de levantar.
do quão conectado a gente está com o povo do Rio Grande do Sul e com a própria ideia de Rio Grande do Sul, né? A gente tem que lembrar que todas as vezes que nós tivemos grandes times, foi valorizando esse aspecto, né? Eu lembro que em 2006 a gente se imbuiu de um sentimento de Rio Grande do Sul, de gauchismo, fazendo a gente cantar aí no gaúcho em cima do brasileiro. Claro, isso aí pode se extrapolar para outras coisas, mas isso é uma questão que a gente não pode negar, que a gente não pode esquecer, sabe? O fato de ser o clube do povo do Rio Grande do Sul, e para o Brasil nós temos que nos vender dessa forma, sabe? Para o Brasil e para o mundo. Ó, tem um clube lá no sul do Brasil, que na verdade o sul do Brasil, se for olhar de uma maneira geográfica, ele é o grande polo de uma região imensa, de onde saiu o melhor futebol do mundo, que é de onde, mais ou menos, da Bacia do Prata até ali o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Indubitavelmente, os melhores jogadores e melhores equipes do mundo nasceram e cresceram ali. E nós estamos no meio desse polo, cara. E nós temos essa identidade ligada intimamente ao povo. Só que não esse povo conceitual, o povo que existe mesmo. Tem algumas coisas legais que o pessoal está fazendo. Pode falar, Oni. Não, é que eu acho que tu matou a charada, tá ligado? E eu não quero deixar tu escapar dessa vertente. A definição de Inter o Inter é o clube do povo do Rio Grande do Sul. Tá escrito isso no hino. E isso é tão louco que o Inter é maior que o próprio Rio Grande do Sul, tá ligado? Isso é muito louco, tá ligado? Porque o Inter, ele chega em lugares, às vezes, que o gauchismo, eu digo Rio Grande do Sul como gauchismo, não chega mais, entendeu? E o Inter põe o gauchismo na ponta da camiseta. Eu tô usando a camiseta do Mundial, tá ligado? Comemorativa do Mundial do Inter. Como é que o Inter foi campeão mundial? Todos os jornais falaram, o Inter foi campeão mundial jogando a italiana, e o Fernando Carvalho respondeu, a gente não jogou a italiana, a gente jogou a gaúcha. O Inter foi campeão do mundo contra o Barcelona jogando o ABC do futebol platino. E que o Abel falou, o Abel que entendeu, vai ter ferro, né? Vai ter ferro, e é isso, foi a sol e sombra, ferro e sangue, tá ligado? E ganhou prendendo a bola e chutando a bola pra sair pra escanteio, que é o famoso ser pícaro, ser malandro, dentro do sentido do gaúcho que é guapo, tá ligado? O Inter ganhou como um argentino e uruguai falaria, de guapo, foi simplesmente porque bocou, tá ligado? Porque foi ferrinho. Essa definição deste esporte clube internacional é o conceito de mística e folclore que o Inter tem que ter, e é simples assim. Não é tão difícil de ver. É o que o Froner falou, um clube sair da Cidade Baixa que tem a ver com a camada popular e não deixar um revisionismo histórico que o Grêmio tenta colocar nas coisas afetar o clube, porque o Grêmio tá sempre cheio de revisionismo histórico, seja com um cara que vai dizer que a Coli Gay é a primeira torcida gay do Brasil e que isso era mega não sei o que, avançado pra época, ou seja, dizendo que o Inter era chamado de macaco porque o torcedor subia em árvore, ou seja, o Peninha dizendo que o Inter não existia por causa de A, B, C e D. O Grêmio é sempre cheio desses revisionismos, que é o quê? O Grêmio não é o clube popular do Rio Grande do Sul, o Grêmio é o clube elitista do Rio Grande do Sul. O Grêmio não é nem o clube platino do Rio Grande do Sul. Exatamente, o Grêmio não é platino e não é nem popular. É o clube teuto brasileiro. É o clube teuto brasileiro. É o clube de uma comunidade alemã. Isso é claro, e não é nenhum demérito. O clube como um clube étnico. O Grêmio nasceu como um clube étnico, ligado a camadas de média ou alta classe de Porto Alegre, um bando de alemão luterano rico, junto com uns açorianos endinheirados ali. Inclusive tem aquele papo lá daquele Antunes lá que a gente estava conversando esses tempos, que eles falam que o primeiro negro, o cara era um descendente de português ricaço aqui de Caxias do Sul, com vinícolas aqui na cidade. Tipo assim, eles sempre estão fazendo essas coisas. E o clube abraça essas doideiras deles. O que está faltando também para nós nisso é criar e fortalecer esse tipo de coisa e o clube abraçar essas ideias, sabe? Porque lá qualquer doideira que eles lançam, eles abraçam e eles vão criando essas doideiras. Não, o Inter era o clube que tinha um monte de uruguai argentino, de repente, eles tomaram essa porra. Agora os caras querem ser popular também, o clube de todos. Todos os clubes que falam que são clube de todos no Brasil são ex-clubes de elite, né? Cruzeiro, o Fluminense e o Grêmio vem com esse papinho aí e não cola, sabe? Uma manobra midiática que, porra, não cola, né, velho? Mas, enfim, cara, a gente sabe que as coisas vão mudando e daqui a pouco vão aceitando e vão tomando esse cachorro, né, velho? O Internacional não pode, de maneira alguma, abrir mão do caráter popular e ser o clube do povo do Rio Grande do Sul. E isso a gente tem que firmar e com clareza histórica. E é isso que nos fez colorado, é isso que me fez, pelo menos, eu posso falar por mim, num Grêmio muito vencedor, com família gremista. Primeira vez que eu fui no Beira-Rio foi aquilo que me chamou a atenção, cara. E isso aí eu acho que é uma coisa que a gente tem que buscar manter. Palilo, vou te chamar de novo para a palavra, cara. Fala aí, eu sei que tu... Fala aí, cara. Não, qual é a pergunta? Tô aqui para responder. Não, cara, a pergunta é isso aí, velho. O que tu acha, velho? Não, cara, o que eu acho que o que precisa é o torcedor colorado não pode deixar perder isso. Também tem isso, tem o nosso ponto, né, como torcedor colorado, não deixar isso morrer. Eu acho que tem muito disso também. A gente, como torcedor,
trazer todos esses pontos. Acho que o podcast traz isso também, né? A gente trazer, levar para mais pessoas, entender o que é o Esporte Clube Internacional. Cara, é isso que o Froner trouxe. E de falar, cara, do hino, meu, às vezes a gente não percebe, cara, o que diz o hino do Esporte Clube Internacional, cara, tem outras coisas, cara, os feitos relevantes, isso é uma coisa também, cara, olha os feitos relevantes que o Esporte Clube Internacional fez também, né, cara, isso tá, cara, o Internacional tem o rolo compressor, velho, tem o eucalipto, cara, o que foi a Marcha do Centenário em 2009, cara, foi em frente ao meu prédio onde eu morei a vida inteira, cara. Foi a coisa mais magnífica que eu já vi na minha vida, velho. Da praça, cara, na Praça Esporte Clube Internacional, onde eu morei a minha vida. Cara, um dos grandes dias de Colorado da minha vida, de todos nós. Cara, é maravilhoso isso. Foi do povo aquilo lá. Foi do povo, cara. Aquilo lá foi a torcida. O clube tem essas falhas, né? Isso aí o clube não ajudou da maneira que podia ter ajudado e foi um bagulho épico. E podia ter sido maior ainda se tivesse tido mais apoio, tá ligado? E o bagulho foi gigante, tá ligado? Então acho que é do caralho, tá ligado? Isso é muito do caralho como a gente consegue essas mobilizações. Não, e pra te ver como, olha como é o negócio da mobilização. Cara, não teve nenhum confete, um jogadorzinho, não teve nada, foi antes de um Grenal, velho. E depois a gente foi lá no outro dia e ganhou o Grenal. Agora teve coisinha lá com um jogador em palco, não sei o quê, pum, tomamos ferro no final do jogo, tá? Só pra... voltamos. Mas pra te ver como é, a torcida que tem que fazer a festa, meu. É a torcida que tem que fazer, não tem que ter diretor. Meu, tinha algum diretor naquele dia? Não, meu. Tinha um palco lá com algumas celebridades que era... Tocou o Armandinho. Isso, pô, chorei no show do Armandinho, chorei, velho. Tava o Armandinho, a Renata Fã, tava o Teddy Correia, tava, sei lá, tava até às vezes aquela atriz global que tava em Quilmes lá também, Júlia não sei o quê. A Júlia Lemertz. Então, cara, é isso, meu, quem tem que estar são pessoas, não tem que estar diretor, não tem que estar, não, é a torcida que tem que estar, meu, fazendo isso, tá ligado? A Júlia Lemertz, ela foi a principal patrocinadora do DVD do Copinha. Do Copinha? O Copinha tem uma mística, tu vê, o Internacional é capaz disso. O Copinha, eu já falei algumas vezes no podcast, se não falei, vou começar a falar mais, mas é um bar em Copacabana que a gente tem aqui dos Colorados, e que, cara, ele reproduz o Internacional a quilômetros de Porto Alegre, né, velho? Ele tem a essência do Internacional e ela é muito clara. E eu acho legal porque, assim, é uma coisa que a gente acontece, vê, todo mundo sabe, alguns valorizam, outros não, mas é importante a gente ter aqui no podcast a oportunidade de fazer essa reflexão e falar sobre isso. Né? Eu acho que isso é uma grande contribuição que a gente pode dar. A gente fala de coisas que a gente falou de dinheiro, vou repetir aqui, a gente falou de dinheiro, de grande competitividade, de modelos de negócio no podcast passado, mas falar disso que também é muito importante para nós. E o Copinha, aqui que é o bar dos Colorados aqui no Rio de Janeiro, cara, ele reproduz as essências, o próprio caráter anárquico, e como a gente consegue manter, e como é difícil manter um bar, cara, no Rio de Janeiro, né, sem passar jogo do Flamengo, tendo barulho em dia que não tem jogos dos cariocas, e, cara, é muito do caralho ver como isso, o Internacional, na sua amplitude, no seu guarda-chuva, ele consegue reproduzir essas características em várias vertentes. Raoni, eu quero te ouvir um pouco mais sobre isso, cara. O que Fala não, aí, eu acho que tu citou do Copinha, eu pensei, pô, mano, o Copinha é um lugar que, tipo, ele não tem apoio nenhum do clube, ele é totalmente fora do eixo, ele é totalmente futebol raiz, como a galera diz aí, é o futebol pelo futebol, é o amor pelo amor. Curti muito Copinha já também, já vi muito Grenal lá, e tipo, isso é muito louco, tá ligado? Como, às vezes, é esse potencial popular da torcida que faz o Inter ser forte, tá ligado? Todas as vezes que eu fui no Rio de Janeiro, nunca teve jogo do Colorado, mas eu sempre fui no Copinha para tomar um Bramão litrão. É muito louco o ambiente e tal, e acho que é esse clamor popular que o Inter tem que faz ele ser forte, tá ligado? Eu até ia falar agora, fazer a pergunta, passar a bola, eu sei que a gente tem que daqui a pouco ir para os encerramentos, é o Renteria de Saci hoje, né, meu? Isso também, a gente tá falando de personagens, meu, aparece o Renteria de Saci na Colômbia, isso é demais, né, meu? Renteria de Saci, cara, eu não tenho o que falar. Isso é uma coisa maravilhosa, velho, não tem. Esse é o Esporte Clube Internacional, velho, é isso aí, meu, isso é o Esporte Clube Internacional. Cara, como o Internacional é acolhedor, né, cara, para figuras assim como Renteria e cara, a gente teve assim, alguns personagens. Vários dessa geração 2006 que são caras muito folclóricos, o Gabiru, o Perdigão, o próprio Índio, viraram, assim, a vida deles agora
é ser torcedor do Inter, tá ligado? Kleber, a vida dos caras é ser torcedor do Inter. Não, a gente nem fica não só nos vencedores, né? A gente pode falar até dos anos 90, né? A gente pode falar do Argel, cara. Argel. Por mais que o Argel tenha... O Argel apareceu no podcast esses dias falando o quanto ele amava o Internacional, o quanto ele tinha conexão com o Inter. Ele nunca tá nada no Inter. Ele estava agora na ESPN naquele resenha de boleiro lá, aquele falando do Colorado também, tá? Essa galera nos 90 também fala bastante. Acho que isso é muito legal do Inter também. Acho que no ano passado acho que a gente jogou com o Colo-Colo, né? A gente foi lá no Chile do Dom Elias Figueroa, cara, sempre recebido pela direção do Inter. Vargas, o Inter jogou contra alguém na Colômbia, o Vargas foi também. O Inter é muito acolhedor, meu. O Inter foi para Pereira jogar contra o Independente e daí o Vargas foi. Isso aí. Isso é muito massa, meu. Muito legal, cara. A gente enaltecendo o Esporte Clube Internacional. Hoje que o podcast está sendo solto, é aniversário do clube. Daqui 2 dias é aniversário do Beira-Rio, que é a segunda casa ou primeira aqui de todos nós, né? A gente tem aquilo como lar, a gente conhece cada volta daquele perímetro do Beira-Rio muito bem, o poço da frente, as ruazinhas de trás que a gente faz churrasco. Falando de Beira-Rio, o McAuro, né? Lembramos esses dias lá no grupo, McAuro, burger R$1. Isso aí é dentro do folclore. Não poderiam ter tirado o McAuro ali na reforma também. São muitas coisas que não são... O Froner ia bloquear essa tirada ali, com certeza. O McAuley tinha que ter pelo menos um desenho no chão do perímetro onde ficava o bar, assim, uma plaquinha de metal no chão, assim, ó. Sabe? Alguma coisa assim, cara. Uma plaquinha aqui era o McAuley. Burger R$1. Kaiser Gold é R$5. Era isso aí, Kaiser Gold. Kaiser Gold era menos, cara. Era menos. Tá louco, velho. A gente é 2 por 5, porque era 2 por 5 pila. Latão por 5 pila, é verdade. Sensacional, baita lembrança, gurizada. Muito legal o programa. O Rafael Frona, que estava aí algumas semanas que a gente estava tentando fazer esse encontro. Muito bacana a gente ter essa oportunidade de enaltecer o Esporte Clube Internacional, lembrar aquilo que nos é mais caro, né, cara? Nossa camisa vermelha. Falando de mística, né? Hoje estreia o Internacional na Libertadores. Eu tô com essa aqui, a camisa número 7 do Tinga, que traga sorte 2006. Que seja uma boa Libertadores, que o Inter faça, eu acho que nem o Raoni. Eu trouxe aqui a furadinha de sinalizador de 2006 aqui. Vocês todos me conheceram usando essa camisa. Verdade. Eu tô com a minha 9 em homenagem ao Marcelo Moreno de Paulo Guerreiro. Puta que pariu, que eu vi isso ainda. Mas aqui, cara, que o Internacional, assim, que nem o Raoni falou esses dias, cara, a nossa única saída é jogar jogo a jogo, velho. Então amanhã vamos ferrinho contra o time, contra os colombianos, de repente um empatezinho é bom negócio, mas vamos jogar firme, vamos jogar sério, vamos respeitar essa camisa, vamos respeitar nossa história. E, cara, a gente nunca sabe o que pode dar alguma coisa, velho. 2 milhas, hein? Vale 2 milhas cada vitória. É importante. E começar não perdendo, né, meu? A história do Inter diz que jogar fora de casa nessas Colômbia, Venezuela, Equador da vida, sair com 1-1, 0-0 já é negócio, vir aí no Beira-Rio matar os caras aí, tá ligado? E vamos ver, meu, eu não tenho muito adentro para falar de dentro de campo, acho que a semana até foi parada, o Inter só tá treinando, estrear na Libertadores, é pensar jogo a jogo, é ir renovando o grupo, tá ligado? Aos pouquinhos, ver o que vai acontecer, e, meu, mano, é sentir, tá ligado? É sentir pra não ser um ano ruim para todo mundo, aquela depressão coletiva e tal, é jogo a jogo, é o que eu falei no outro programa. Muito bom, é isso aí. O jogo mais fácil é contra o que acham que é o mais difícil do grupo, é o Nacional. É o jogo mais fácil. Calilo, tu não tem acertado nada. Exatamente, nada. Por isso, mas é o mais fácil. Mas você sabe disso. Isso é folclore mística. A gente saber que o jogo mais difícil é contra o Metropolitanos. É óbvio que é o mais difícil. Metropolitanos não adianta porra nenhuma. Metropolitanos vai ser um inferno. Vai ser um inferno. Aquele jogo que tu já vai ver, tipo, vai ser ainda. Provavelmente vai ser um horário podre. Iluminação fraca. Um horário podre, vai ser às 11h30 da noite, sabe? Tipo, vai ser aquele horário que já vai estar com sono. Mas vamos lá. Sobre folclore místico, eu sempre gosto de falar a história. Esses dias eu falei no grupo, eu vou repetir aqui no podcast. O Internacional foi talhado para enfrentar o que tinha de maior para disputar. O Internacional, quando foi fundado, queria jogar contra o Grêmio. E o Grêmio ofereceu como um clube mais velho, né? Um clube que já estava formatado, ele já tinha 6 anos de idade.
E o Grêmio ofereceu para jogar com o terceiro quadro. O Inter insistiu que queria jogar com o que eles tinham de melhor. Então o Grêmio ofereceu o segundo quadro, porque disse que o primeiro não tinha nem jogo. E o Inter não sossegou enquanto não jogasse contra o primeiro quadro do Grêmio. Esse jogo foi 10-0 pro Tricolor, né? Pro Grêmio. E eles adoram contar isso como se fosse uma grande história. Isso para mim é um motivo de orgulho, cara, porque o Internacional foi lá e jogou contra os caras que tinham de melhor. E parece que resistiu boa parte do primeiro tempo. Depois não tinha como, era um time consolidado. Os jogadores do Internacional ali começando a jogar bola, mas não demorou muitos anos e a gente conseguiu a primeira vitória. E algumas décadas, foi lá pela década de 40, a gente virou como um clube com mais vitórias e a gente bate nos grandes. A gente queria bater no Grêmio, a gente queria bater no São Paulo, a gente queria bater no Cruzeiro, a gente queria bater no Vasco, no Fluminense e todos aqueles que nós fizeram campeão até a gente chegar mais recentemente contra o Barcelona e ser campeão do mundo. O Internacional foi talhado para isso, é um clube do negrinho, dos pobrinhos, dos mais desgraçados, mas a gente sempre vai bocar, e não vai ser diferente nessa Libertadores. Esse é meu fechamento, cara, não sei se mais alguém que fala alguma coisa, mas não, vai vida longa o Esporte Clube Internacional, que seja mais um belo ano, como meu aniversário, é uma coisa muito importante para nós, vocês estão entre essas coisas importantes, as amizades que a gente cria, os vínculos que a gente cria, então é isso aí, velho, pela camiseta a gente vai lutar, e vamos que vamos, Dário. Vamos que vamos, o Inter de la gente, vamos.